Livro de Urântia, documento 28.4. Os seconafins primários. Os seconafins primários, designados para os anciãos dos dias, são espelhos vivos a serviço desses governantes trinos. Pensai sobre o que significa, para a economia de um superuniverso, poder olhar dentro de um espelho vivo, por assim dizer, e conseguir ver nele e dele escutar as respostas indubitáveis de um outro ser, a uma distância de 1000 ou de 100.000 anos-luz, e tudo isso feito instantânea e infalivelmente. Os registros são essenciais à condução dos universos. As transmissões prestam um serviço enorme. O trabalho dos mensageiros solitários e de outros é de muita ajuda, mas os anciãos dos dias, da posição deles, a meio caminho entre os mundos habitados e o paraíso, entre o homem e Deus, podem instantaneamente olhar nos dois sentidos, escutar de ambos os lados e conhecer ambos os lados. Tal capacidade de escutar e ver, por assim dizer, todas as coisas, pode ser perfeitamente realizada nos superuniversos apenas pelos anciãos dos dias e apenas nos seus respectivos mundos sede. E, mesmo ali, há limitações. Diversa, essa comunicação é limitada aos mundos e universos de Orvonton, e ainda que seja inoperante para os superuniversos entre si, essa mesma técnica de refletividade mantém cada um deles em contato estreito com o universo central e com o paraíso. Os 7 supergovernos, ainda que separados individualmente desse modo, são perfeitamente refletivos da autoridade superior e integralmente solidários, assim como perfeitamente sabedores das necessidades vindas de baixo, podendo assim prestar colaboração e demonstrar compreensão. Os seconafins primários têm a tendência de inclinar-se por sua natureza inerente para 7 tipos de serviços, e é próprio que a primeira série dessa ordem seja dotada de modo tal que saiba interpretar inerentemente a mente do espírito para os anciãos dos dias. 1. A voz do agente conjunto. Em cada superuniverso, o primeiro seconafim primário e todos os sétimos dessa ordem, criados subsequentemente, demonstram um grau elevado de adaptabilidade para entender e interpretar a mente do Espírito Infinito, para os anciãos dos dias e para os seus colaboradores nos supergovernos. Isso é de grande valor nas sedes centrais dos superuniversos, pois, ao contrário das criações locais, com as suas ministras divinas, a sede de um supergoverno não dispõe de uma personalização especializada do Espírito Infinito. Portanto, essas vozes secoráficas chegam o mais próximo possível de serem as representantes pessoais da terceira fonte centro, em uma esfera de importância tão capital. É bem verdade que os espíritos refletivos estão lá, mas essas mães das hostes secoráficas refletem um agente conjunto de modo menos verdadeiro e automático do que refletem os 7 espíritos mestres. 2. A voz dos 7 espíritos mestres. O segundo seconafim primário e cada um dos sétimos, criados em seguida, inclinam-se a retratar as naturezas e as reações coletivas dos 7 espíritos mestres. Embora cada espírito mestre já esteja representado na capital de um superuniverso por um dos 7 espíritos refletivos designados, essa representação é individual, não coletiva. Coletivamente, eles estão presentes apenas por refletividade, por isso os espíritos mestres acolhem, com prazer, os serviços desses anjos altamente pessoais, a segunda série dos seconafins primários, tão competentes para representá-los perante os anciãos dos dias. 2. A voz dos filhos criadores. O Espírito Infinito deve ter tido algo a ver com a criação ou com o aperfeiçoamento dos filhos do paraíso, da ordem de Micael, pois o terceiro seconafim primário e todos os sétimos da série posterior possuem o dom notável de serem refletivos das mentes desses filhos criadores. Se os anciãos dos dias quiserem saber, realmente conhecer a atitude de Micael de Nebadon sobre qualquer questão que esteja sendo considerada, eles não têm de chamá-lo nas linhas do espaço, apenas precisam chamar o chefe das vozes de Nebadon, que, a seu pedido, apresentará o seconafim de registro de Micael, e então ali, naquele exato momento, os anciãos dos dias captarão a voz do filho mestre de Nebadon. Nenhuma outra ordem de filiação é refletível desse modo, e nenhuma outra ordem de anjo pode funcionar assim.
Não compreendemos plenamente o modo exato como isso é realizado, e duvido muito que até mesmo os próprios filhos criadores o compreendam plenamente. Todavia, com toda certeza, sabemos que funciona, e que funciona infalivelmente e de um modo adequado. Também o sabemos, pois em toda a história de O Versa, as vozes secoráficas nunca erraram nas suas apresentações. Vós estáis agora começando a ver algo de maneira pela qual a divindade engloba o espaço no tempo e domina o tempo no espaço. Vós estáis aqui tendo uma das vossas primeiras percepções rápidas sobre a técnica do ciclo da eternidade, que diverge momentaneamente para ajudar os filhos do tempo nas suas tarefas de dominar as árduas dificuldades do espaço. E esses fenômenos acrescem-se à técnica estabelecida no universo pelos espíritos refletivos. Ainda que aparentemente privados da presença pessoal dos espíritos mestres acima e dos filhos criadores abaixo, os anciãos dos dias têm, sob seu comando, seres vivos sincronizados com os mecanismos cósmicos de perfeição refletiva e precisão última, por meio dos quais podem desfrutar da presença refletiva de todos os seres elevados cuja presença pessoal lhes seja negada. Por intermédio desses meios e ainda por outros desconhecidos de vós, Deus está potencialmente presente nas sedes centrais dos superuniversos. Os anciãos dos dias deduzem perfeitamente qual é a vontade do Pai, equalizando a transmissão da voz do Espírito vinda de cima e a transmissão da voz de Micael vinda de baixo. Assim podem estar seguros e certos ao identificarem a vontade do Pai a respeito dos assuntos administrativos dos universos locais. Contudo, para conduzirem a vontade de um dos deuses, a partir do conhecimento dos outros dois, os três anciãos dos dias devem atuar juntos. Dois deles apenas não seriam capazes de alcançar a resposta. E por essa mesma razão, ainda que não houvesse outras, os superuniversos têm sempre a presidi-los os três anciãos dos dias e não apenas um ou menos dois deles, ou mesmo dois deles. 4. A voz das hostes angélicas. O quarto seconafim primário e todos os sétimos na sequência demonstram ser anjos especialmente sensíveis aos sentimentos de todas as ordens de anjos, inclusive os superafins de cima e os serafins de baixo. Assim, a atitude de qualquer anjo no comando ou na supervisão torna-se imediatamente disponível para ser examinada em qualquer conselho dos anciãos dos dias. Nunca se passa um dia no vosso mundo sem que o chefe dos serafins de Urântia se torne consciente de que algum fenômeno de transferência refletiva diversa esteja recorrendo a ele por algum propósito, mas, a menos que seja prevenido por um mensageiro solitário, ele permanece inteiramente ignorante sobre o que está sendo buscado e sobre o que deve ser feito. Enquanto espíritos ministradores do tempo, eles estão constantemente fornecendo essa espécie de testemunho inconsciente e por isso mesmo certamente livre de preconceitos, a respeito da série sem fim de assuntos que requerem a atenção e o conselho dos anciãos dos dias e seus colaboradores. 5. Os receptores das transmissões. Há uma classe especial de mensagens transmitidas, as quais são recebidas apenas por esses seconafins primários. Embora não sejam eles os emissores regulares do Versa, eles trabalham em ligação com os anjos das vozes refletivas, no propósito de sincronização da visão refletiva dos anciãos dos dias para certas mensagens factuais que provêm dos circuitos estabelecidos da comunicação no universo. Os receptores das transmissões são da quinta série, o quinto seconafim primário a ser criado e cada sétimo depois dele. 6. As personalidades de transporte. Esses são os seconafins que carregam os peregrinos do tempo, dos mundos série dos superuniversos, para os círculos externos de Avona. Eles formam os corpos de transporte dos superuniversos, operando para dentro, rumo ao paraíso e para fora, até os mundos dos seus respectivos setores. Esse corpo é composto do sexto seconafim primário e de todos os sétimos subsequentes criados. 7. O corpo de reserva. Um grupo muito grande de seconafins, a série dos sétimos primários, é mantido em reserva para os deveres não classificados e compromissos de emergência dos reinos. Não sendo altamente especializados, podem funcionar bastante bem em qualquer das funções,
dos seus diversos companheiros. No entanto, um trabalho especializado é feito apenas em emergências. As suas tarefas usuais consistem na realização dos deveres generalizados em um superuniverso que não são parte do serviço dos anjos de compromissos específicos.